Em meio às sombras espirituais que pairam sobre o mundo, existe uma presença que não se deixa ver, mas que tudo conhece. Ele não fala por si mesmo, mas revela os segredos mais profundos do coração de Deus. Esta presença não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina, viva, ativa, sensível. Ele é o Espírito Santo. No livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 2, a Bíblia declara: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Antes da terra ter forma, antes da vida surgir, antes mesmo do tempo como conhecemos existir, o Espírito Santo já estava lá. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o sopro que trouxe ordem ao caos primordial. Mas apesar de sua importância, muitos cristãos vivem sem compreendê-lo. Muitos o ignoram. Outros o confundem com uma simples energia ou manifestação de poder. E ainda há aqueles que temem falar sobre ele, como se o Espírito fosse um mistério proibido. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre ele hoje. Porque não se pode ter uma vida cristã plena sem a ação constante do Espírito Santo. No livro de João capítulo 14, durante os momentos finais com seus discípulos, Jesus fez uma promessa: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Aqui, o Senhor nos apresenta o Espírito Santo como Consolador. Mas a palavra original no grego é Paracletos, que também pode ser traduzida como ajudador, conselheiro, advogado. Ou seja, o Espírito é aquele que vem ao nosso lado, que caminha conosco, que nos instrui, que nos conforta e nos guia. O Espírito Santo não é uma opção para a vida cristã. Ele é a essência. Sem ele, não há revelação, não há santificação, não há poder. Sem ele, não conseguimos entender a palavra, nem discernir o que é de Deus. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos sela para o dia da redenção. Ele é o fôlego da igreja. Se você quer experimentar uma vida cristã verdadeira, se deseja ver milagres, se deseja ouvir a voz de Deus, então precisa conhecer o Espírito Santo. Este estudo vai te levar por uma jornada através das Escrituras, revelando quem ele é, como ele age, e porque sua presença é indispensável para todo aquele que segue a Cristo. Prepare seu coração. Abra sua mente. E permita que o Espírito fale com você, não apenas com palavras, mas com poder e verdade. A pessoa do Espírito Santo, ele não é uma força, ele é alguém. Muitos imaginam o Espírito Santo como uma energia, um sentimento, um vento ou uma brisa suave. Embora ele se manifeste de muitas formas, a verdade profunda das Escrituras é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele fala, ele se entristece, ele se alegra, ele ensina, ele guia. Esses são atributos que não pertencem a uma força impessoal, mas a um ser pessoal. No livro de Efésios capítulo 4 e versículo 30, está escrito: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Uma força não pode ser entristecida, mas uma pessoa, sim. Isso revela que o Espírito Santo possui emoções, vontade e sensibilidade. No livro de Atos capítulo 13 e versículo 2, vemos um momento em que o Espírito fala com clareza: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado." O Espírito fala. Ele tem propósito. Ele dá ordens. Ele dirige o rumo da igreja. No livro de Romanos capítulo 8 e versículo 27, a Bíblia afirma que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, pois é ele que intercede pelo santo segundo a vontade de Deus. Aqui, o Espírito aparece intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Ele compreende a vontade de Deus em profundidade. Ele não é um mero canal, mas é Deus em ação. A terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai é Deus. Assim como o Filho é Deus. O Espírito também é Deus. Negar que ele é uma pessoa é rejeitar parte do próprio Deus. E isso explica porque tantos cristãos vivem espiritualmente estagnados, não desenvolveram um relacionamento com o Espírito. Falam com o Pai, amam ao Filho, mas ignoram o Espírito Santo, quando, na verdade, é ele quem nos conecta aos céus. O Espírito Santo em João capítulo 14, a promessa viva. Em João capítulo 14, encontramos um dos trechos mais intensos e reveladores sobre o Espírito Santo. Jesus estava prestes a ser crucificado. Seu tempo com os discípulos estava se encerrando. E, como um pai que parte para uma longa viagem, ele precisava garantir que não os deixaria sozinhos. Por isso, ele revela o Consolador: "Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
Palavras registradas no livro de João capítulo 14 e versículo 15 e 16. A palavra outro aqui no original grego é allos, que significa outro da mesma natureza. Jesus não estava dizendo que o Espírito seria inferior ou diferente, mas que viria alguém como ele. Alguém que agiria como ele, que ensinaria como ele, que permaneceria com os discípulos de forma invisível, mas real. O Espírito é a continuidade da presença de Cristo conosco. Ele não veio apenas para observar, mas para habitar. Vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. João capítulo 14 e versículo 17. Isso muda tudo. O Espírito não visita. Ele habita. Não é hóspede. É morador. E se ele está em nós, então temos acesso direto à mente e ao coração de Deus todos os dias. O Espírito em Romanos capítulo 8. A liberdade dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa introdução revela uma realidade espiritual profunda. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e nos insere em uma nova vida de vitória. O apóstolo Paulo explica que há duas formas de viver, segundo a carne ou segundo o Espírito. A carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida e paz. Andar no Espírito é viver em constante sintonia com Deus, guiado por Ele, em vez de ser governado pelos impulsos humanos. No livro de Romanos capítulo 8 e versículo 14, lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, o sinal de que alguém pertence a Deus é que essa pessoa não vive mais pelas suas vontades, mas é conduzida diariamente pelo Espírito. Além disso, o Espírito em nós nos faz clamar: Abba, Pai. Ele é quem desperta em nós a consciência de que somos filhos, herdeiros, amados. Ele nos livra do espírito de escravidão e nos introduz na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito, nossos desejos mudam. Nossas prioridades mudam. A carne tenta nos puxar para baixo, mas o Espírito nos impulsiona para o alto. E quando não sabemos orar, quando nossas palavras falham, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Ele sente nossa dor. Ele compreende nossos limites. E Ele mesmo leva nossas súplicas ao coração do Pai. Os 7 atributos do Espírito segundo Isaías. No livro do profeta Isaías capítulo 11 e versículo 2, encontramos uma das descrições mais completas sobre a multiforme atuação do Espírito de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui estão 7 aspectos do Espírito Santo que repousariam sobre o Messias, mas que também se manifestam em nós, seus seguidores. Um Espírito do Senhor, a autoridade divina, a soberania que quebra julgos. 2 Espírito de sabedoria, para agir com equilíbrio e discernimento. 3 Espírito de entendimento, que revela os mistérios da palavra e da vontade de Deus. 4 Espírito de conselho, para tomar decisões guiadas e não carnais. 5 Espírito de fortaleza, poder espiritual para resistir no dia mau. 6 Espírito de conhecimento, que abre nossa mente para verdades eternas. 7 Espírito de temor do Senhor, o respeito santo que nos mantém humildes. Essas 7 manifestações formam a plenitude da ação do Espírito em nossas vidas. Não recebemos o Espírito para sermos religiosos, mas para sermos transformados em cada área do nosso ser. O Espírito Santo na vida do cristão hoje. O Espírito Santo continua agindo em nossas vidas, nos guiando, nos fortalecendo, nos santificando e nos consolando. Ele nos ajuda a viver a fé de forma prática, nos faz lembrar as palavras de Cristo e nos dá poder para testemunhar ao mundo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. É Ele quem nos transforma e nos faz permanecer firmes. Permita que Ele dirija cada área da sua vida a partir de hoje. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos estudos profundos como este. Assista também os outros vídeos para continuar crescendo no conhecimento da palavra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.